desenvolvimento socioeconômico e graduado em administração de empresas pela FGV. Além de criar o Impact Hub em São Paulo, ele atuou como consultoria estratégica da Amanda Key e em fusões e aquisições do JPM Organ. Atua hoje também como consultor para empresas como Itaú, Natura, entre outros. Com vocês, o Henrique. Bom, bom dia. Agora eu vou ter que sair do mundo que está fudendo a gente para falar de colaboração. Eu acho que a primeira coisa é que eu assino, enfim, como empreendedor, além do Hub, eu empreendi outros 2 negócios e passei por muita coisa que o Alexandre comentou aqui. Então, o que eu vou falar aqui também não desvalida o que foi falado antes. Mas eu acho que já que o sistema quer foder a gente quer fazer algo a respeito disso, tem que dar a mão aqui e colaborar com quem está perto e quem está na mesma vibe de fazer mudança, né? Antes de contar a história aí do Hub, vou falar um pouco da minha história e como eu fui parar no Hub e como a questão da colaboração, cocriação surgiu na minha vida. Primeiro, assim, quando ele faz a apresentação, né, essas coisas de mini-bill, é complicado. Você fala de faculdade, enfim, alguns aqui estão na faculdade, outros já passaram. Eu vejo hoje, com o conhecimento livre do jeito que está, virando commodity, né? Qualquer um acessa a internet, você vai fazer um curso de Stanford, do MIT, da onde você quiser, acessar qualquer tipo de conhecimento que você quiser. E o que vale mesmo, quando eu penso onde eu estudei, as pessoas que eu trabalhei e tal, foi essa rede de pessoas, né? Eu acho que é uma sofisticação do QI lá, do quem indica, né? Então, assim, essa rede de pessoas que você vai construindo ao longo da tua carreira, elas vão fazer diferença, tá? Então se preocupe com quem está do teu lado. Busque gente que quer mudar, que quer fazer diferença, que te provoca, né? Você precisa de gente que cuida, mas você também precisa de gente que te provoca, que te tira da zona de conforto. E a minha história começou, tem algumas coisas que casam, eu estava conversando no intervalo ali com a Marina, não conhecia ela, mas também fui dessa tal de IESEC. Durante a faculdade eu trabalhei lá, conheci, enfim, um monte de gente, tive a oportunidade de trabalhar em Portugal, fui trabalhar na Índia com exportação, que uma realidade totalmente diferente, foi antes da novela, então o pessoal me achava tudo maluco de ir para a Índia em 2001, que falou, você gosta de incenso e yoga? Eu falei, na verdade eu não sei praticar yoga, até acho legal quem pratica, mas não estou indo na Índia por causa disso, eu estava na Índia porque eu falei, é um lugar diferente, que eu vou conhecer gente diferente, ter experiência diferente, e para mim isso me anima, me inspira. E aí nessa história, depois de trabalhar na IESEC, eu fui trabalhar num banco de investimento por uma pessoa que trabalhava na IESEC, então aí a gente vai traçando a rede, então a pessoa não me colocou lá dentro, mas ela me chamou para participar do processo, eu participei do processo, fui trabalhar com fusões e aquisições em banco de investimento, com negócio, né, negócio puro. E eu não via propósito naquilo. Eu gostava muito de fazer negócio, gosto até hoje, mas eu queria fazer algo que mudasse a vida das pessoas. Então eu passava a semana virando noite, chegava no final de semana e ia fazer trabalho voluntário na periferia em São Paulo. E eu ficava, mas essa coisa assim, eu tinha que vestir 2 chapéus, né? Quando eu estava na empresa, eu era uma pessoa. Quando eu ia no final de semana fazer trabalho voluntário, era outra. Numa, eu gostava do trabalho, né? Então, eu gostava muito do trabalho no banco. Da dinâmica, eu aplicava conhecimento que eu já tinha, eu tinha, enfim, vocação para fazer aquilo. No final de semana, eu não tinha vocação nenhuma, né? Então, uma organização que trabalhava com jovens, eu tentava lá, mas eu não... Enfim, estava tentando aprender a fazer as coisas lá, me virar, carregava a coisa, então eu ficava mais assim em função do que precisava. E eu falei, aqui também não está certo, aqui tem propósito, mas eu não sou útil aqui, né? Ou enfim, no mínimo eu estou subutilizando minha capacidade. E aí eu comecei a buscar um caminho de como integrar negócio e propósito. E a rede de pessoas que eu convivi na IESEC, que eu convivi depois na universidade, enfim, nesse trabalho no banco, foi super importante para eu poder concretizar essa visão de integrar propósito e negócio. E aí, em 2006, eu comecei a empreender 2 negócios sociais, que era essa ideia, como é que eu junto um propósito, então meu
Meu fim é melhorar a vida das pessoas, é criar um impacto positivo, mas eu acredito que o negócio pode fazer isso de forma mais eficiente em vários campos. Em outros não, em outros a gente precisa do governo, em outros a gente precisa de organização social, mas naqueles que eu queria atuar eu acreditava que o negócio era a melhor forma de fazer isso. E aí eu comecei esses negócios, apanhei um monte, enfim, dá para eu contar umas histórias aí do Alexandre, então empreendi empresa, empreendi organização social. Uma organização social, quando a gente começou a rodar, a gente trabalhava com 120 comunidades espalhadas no Brasil, com, de novo, a rede aí muito presente. Como é que eu vou atuar em escala num mercado artesanal, que é um mercado super fragmentado, e aí a rede foi a resposta. Então a gente criou uma rede global, criou uma rede nacional ali trabalhando com essas 120 comunidades, exportava os produtos, vendia online. O governo não só não incentivou, como de vira e mexe chegava notificação querendo multar a gente por cobrança de ICMS, enfim, diferencial de ICMS, que era uma loucura lá que, enfim, tem para a empresa, mas não tinha para a organização social. Daí baixa um decreto, passa a ter. Daí no dia seguinte você já tem que estar se adequando com o contador. Então, assim, toda a história do Alexandre é válida aqui e o empreendedor vai passar por isso. Então é ótimo que vocês já passaram pela palestra dele para ver se ainda está vivo e ainda quer seguir em frente. E se quiser, tem coisa interessante, né? É um tesão todo dia também, trabalhar com o que você gosta, com as pessoas que você quer estar perto. Aí, depois de montar essa organização, eu conheci o Hub, que eu vou começar a contar a história dele, e a colaboração e os momentos de cocriação vão aparecer ao longo desse caminho. E depois a gente vai falar um pouquinho mais de como trazer isso, aterrissar isso na carreira. O Impact Hub ele surgiu, o nome era The Hub, de novo as coisas de empreendedor, né? O nome era The Hub, a gente começou a crescer no mundo inteiro, e aí tem a questão de registro de marca, a gente teve que fazer uma mudança global para Impact Hub. Tem aqui em Recife, depois no final, quem quiser saber mais, eu conto. Mas começou em Londres, com 4 empreendedores, que desde o começo perceberam que, como era poderoso a gente trabalhar do mesmo espaço. Então ele falou, putz, eu não quero só um dia, vou lá e sento com você, ou vamos se encontrar num café. Ele falou, e se a gente criasse um espaço onde a gente se esbarra todo dia, com gente de negócio, gente da área social, que quer fazer uma diferença, que quer construir algo significativo no mundo, e a gente trabalhasse nesse mesmo espaço todo dia. E se essa conferência que a gente está aqui hoje, que a gente está esbarrando com gente que está falando aqui em cima, mas tenho certeza que está cheio de conhecimento, aí, de experiência que a gente podia aprender um do outro, se a gente trabalhasse todo dia do mesmo espaço. E aí esses 4 empreendedores começaram a iniciativa do Hub. Na Inglaterra já existe até um marco jurídico para negócio social, então era um negócio social, era algo entre uma ONG e uma empresa. Eles começaram lá, e eu e o Pablo, que é meu sócio, lá em São Paulo, a gente conhecia essas pessoas por uma rede que veio da IESEC, e a gente falou, pô, faz todo sentido, a gente estava com a mesma dificuldade em São Paulo. Eu estava empreendendo aquele outro negócio, e o Pablo estava trabalhando apoiando empreendedores, falou, pô, a gente precisa de um espaço desse em São Paulo. E a gente começou a tomar cafezinho com um monte de gente, e a nossa pergunta era assim, quem te inspira a trabalhar, quem te inspira na vida? E aí essa pessoa indicava mais 3. E assim a gente foi construindo a rede. Então a gente ia atrás de pessoas inspiradoras, que a gente falou, putz, eu queria trabalhar do lado desse cara todo dia. Queria trabalhar do lado dela todo dia. E aí essas pessoas indicavam outros, e a gente foi construindo essa rede. A gente brinca, a gente nunca fez a contabilidade certinho, mas com certeza foram mais de 300 cafezinhos. E aí a gente construiu essa rede em 2006 e montou o segundo hub em São Paulo. Depois que a gente montou em São Paulo, surgiu em Amsterdã, surgiu em Madrid, e começou a virar, de fato, uma rede global. E aí a gente falou, pô, peraí, a gente está fazendo um negócio grande, e a gente não foi planejado, não foi que no dia 1 a gente falou, a gente quer criar uma empresa global, que vai estar em vários países, etc. A gente foi criando o que a gente via necessidade, via demanda no contexto local. E a gente montou em São Paulo, começaram a surgir esses outros,
E aí o pessoal que tinha começado em Londres detinha a marca, né, do Impact Hub. E a gente chegou em 2010, a gente já estava em 20 hubs espalhados pelo mundo, e a gente falou, peraí, não é isso que a gente quer. Ninguém quer ser franqueado aqui, né? E ainda mais no caso de São Paulo, como a gente começou quase junto com eles, um ano depois, na verdade não aprendeu muito da experiência deles, aprendeu um pouco que eles já tinham apanhado, mas apanhamos um monte também, né? Aí a gente falou, bom, e se a gente se juntasse e comprasse o hub global, né? Se todos os hubs locais fossem donos desse hub global, né? Vamos inverter a história. Ninguém queria ser o local que vai estar debaixo do tal do global. E a gente inverteu. A gente pegou um empréstimo num banco fora do país. Nunca peguei empréstimo em banco aqui no Brasil. E a gente pegou esse empréstimo e comprou o global. Então a gente comprou a marca, comprou a estrutura que tinha para tocar a tecnologia, a marca, o que faz sentido você rodar globalmente. E o nosso princípio é assim, tudo em princípio é feito no local. Então, é inverter essa ordem de, em princípio a gente faz no global, porque tem economia de escala. Quando a gente analisa, sim, tem economia de escala para alguns pontos, e a gente tenta levar esses para o global, mas a gente quer fomentar a inovação o tempo todo na ponta. E é na ponta que essa inovação de fato acontece. Então a gente foi se juntando, criando novos hubs. Hoje a gente tem, acho que o número estava 65, mas a gente já provou mais 5. São 70 espalhados pelo mundo. No Brasil a gente está aqui, tá aqui em Recife, está em São Paulo, Curitiba, BH. A gente vai montar agora em Floripa no início do ano que vem. E tem um grupo interessado em Manaus. E aí a gente fala, por exemplo, não tem Rio, né? É porque depende de pessoas locais que queiram empreender esse negócio. Então a gente nunca define lá globalmente, senta meia dúzia de pessoas e fala, devia ter um hub aqui, e vamos lá montar um hub. Não, tem que ter pessoa local interessada em montar, e o máximo que a gente faz é criar programas para apoiar esses novos hubs. Eles, em geral, são empresas, no Brasil os 4 são empresas, mas sempre com esse viés de impacto. E a gente mensura o impacto. E o nosso impacto é indireto, né? O nosso impacto é através dos membros. Então, o Hub, o que a gente faz? A gente cria ambiente de trabalho, traz conhecimento, conecta essas pessoas. A gente tem uma plataforma virtual onde empreendedores aqui de Recife se conectam com empreendedores lá de São Francisco, no Vale do Silício, que podem estar usando uma nova tecnologia, que alguém em Recife aqui também está desenvolvendo. Então a gente acredita nessa plataforma global, que o empreendedor, principalmente a gente aqui no Brasil, por ser um país enorme, muitas vezes a gente demora para olhar para fora, né? Então a gente tende a olhar para o mercado interno, quando os países menores eles já nascem global, porque o mercado interno nunca vai dar conta. Então a gente tenta trazer essa perspectiva e empreendedores de impacto que queiram fazer diferença mesmo. E aí a gente junta. A gente tem gente, quando a gente falou de Natura e tal, a gente tem intraempreendedor, que são essas pessoas que estão dentro de empresa ou dentro do poder público. O Alexandre falou desses gestores públicos que têm a mesma agenda que ele. Essas pessoas são fundamentais para a gente dar escala para um monte de transformação. Se a gente não estiver dentro dessas grandes instituições, infiltrados ali com esses intraempreendedores, você vai ter sempre que construir do zero. E a gente tem um monte de instituição aí com gente que quer fazer diferença, né? E aí a forma é como é que a gente apoia essas pessoas. E aí esse crescimento a gente vem aprendendo como é que faz isso, como é que faz estratégia global, como é que essa estratégia colaborativa. Depois eu vou falar um pouco desses princípios de cocriação, colaboração, porque também tem uma coisa que vira uma febre, né? Então tudo é colaborativo, tudo é cocriação. E aí quando você vai ver, peraí, isso aí não é cocriação, e não tem problema, né? Nem tudo tem que ser cocriado, nem tudo tem que ser de forma colaborativa. Aqui tem uns espaços, porque acho que uma das coisas também, quando a gente fala de carreira, assim, é onde a gente quer trabalhar, sabe? E o espaço físico, nessa história aí do Hub de 2006 para cá, eu vejo cada vez mais o impacto que ele tem na forma que a gente trabalha. Quem desenha o espaço de trabalho, quem desenha isso aqui, está assumindo que eu vou trazer conhecimento e que vocês estão ouvindo, né? Se a gente faz uma grande roda aqui, a gente vai estar assumindo que você pode trocar mais. Então, assim, o que você quer criar? O design do espaço, e aí design pensado de forma mais estratégica, né? Não é só simplesmente fazer algo bonitinho,
ele é fundamental para o tipo de relação que você vai criar. E aí a gente montou esse galpão em São Paulo, em 2006, com todo o perrengue de empreendedor que está começando. Então, assim, como a gente também não tinha muita referência, o de Recife, por exemplo, começou ano passado, já tinha muito mais estrutura, a gente já sabia o que funcionava, o que não funcionava. Apanhou, mas tomou tombos novos, né? Ali, quando a gente começou, não tinha essas plataformas de crowdfunding, e eu e meu sócio, bom, eu tinha pedido demissão para empreender, então não tinha bem nenhum. Então, quando eu fui, né, tentar alugar o espaço, o cara falou, bom, não pode. E meu sócio, além de não ter bem nenhum, ele não era nem brasileiro, ele estava se naturalizando. Então, assim, eram os dois piores perfis do mundo para um cara alugar o espaço, né? E é um espaço grande, são 500 metros quadrados, perto da Avenida Paulista. E aí a gente pegou e falou, tá, e o que a gente precisa fazer para alugar o espaço? Ele falou, bom, faz aí um cheque calção de 6 aluguéis. A gente falou, porra, 6 aluguéis. A gente mal estava juntando dinheiro para pagar o primeiro, né? Agora tem que juntar 6. E aí a gente usou a rede, aqueles 300 cafezinhos, para levantar o dinheiro. A gente conseguiu investimento, a gente conseguiu doação e a gente conseguiu empréstimo. Então a gente captou de várias formas diferentes. Era uma loucura, a gente não faria isso de novo, a gente ia andando com um casaco, a gente não tinha nem conta bancária do Hub ainda, então a gente tinha que juntar esse dinheiro para chegar lá e fazer esse depósito de 6 meses. A gente foi catando dinheiro literalmente em cafezinho, falou, vamos se encontrar ali, você passa o cheque aí, 2 mil, 1.000, fomos juntando e a gente levantou esse dinheiro e alugou o espaço. Mais do que a parte prática dessa empreitada e ter ajudado a gente a levantar essa grana, foi o poder da rede. Ali a gente viu uma questão concreta, a gente monetizou a rede, a gente viu, olha, essa rede ajudou a gente a alugar esse espaço. E aí a gente entrou, no começo bem ingênuo, né? Vamos fazer mutirão para construir. Fizemos o primeiro mutirão, estava todo mundo lá. Vamos lá construir, quebrar a parede, daí quebramos. Isso aí era cheio de salinhas, a gente foi derrubando tudo. Bom, depois de umas 3 semanas, né, as namoradas iam, depois o namorado também começa a ficar cansado. Chega uma hora que tá nós dois lá, eu e meu sócio, carregando, né, de pedreiro, lá carregando, tirando entulho de dentro. Falou, porra, não dá mais, acabou a brincadeira, vamos levantar dinheiro e montar um negócio decente aqui. E aí a gente foi atrás, de novo, usando esses contatos, essa rede, para levantar dinheiro. A gente pegou investimento e empréstimo para montar o espaço e colocou ele para funcionar. A gente tem um segundo espaço que a gente montou na Vila Madalena, também do Hub São Paulo. Aqui tem umas histórias também. Esse é um dos hubs de Londres. Em Londres tem 4 espaços. E todo mundo, né, a cara dos hubs, eles vão ter algo comum, mas a gente convida as pessoas que vão usar o espaço para desenhar junto. Então a gente não vai lá e monta um hub e depois sai correndo atrás de gente para levar lá para dentro. O hub ele só tem que existir se tiver uma comunidade que precisa daquilo, né? Então a gente convida essas pessoas, vai formando essa rede, aquela, enfim, uma parte mais intuitiva que a gente fez de procurar as pessoas que inspiravam a gente. No começo do Hub, a gente transformou isso numa metodologia e hoje quem vai montar o Hub passa por esses passos, né? E aí as pessoas ajudam a desenhar. Então todo mundo vira um pouco arquiteto, um pouco designer do espaço de trabalho que depois vai usar. Aqui tem em Viena, que eles trabalharam um monte com cortinas, é bem interessante, o espaço é super flexível. Aqui tem em Praga. E aí tem outra coisa que acho que essa foto traz. Essa questão do design, às vezes quando a gente fala de fazer algo para o social, de ter impacto no mundo, parece que tem que ser pobrinho, pequenininho, coitadinho, e qualquer coisa que mostrar um pouco mais de recurso, olha, isso aí já não pode, porque senão não estou fazendo algo que realmente é social. A gente acredita que o social, para ser bem feito, tem que trabalhar com o melhor. A gente tem que buscar o melhor. A gente tem talvez um pouco mais de dificuldade de acessar a capital que outros negócios, mas a gente tem que buscar isso, tem que ter coragem, né, você tem que fazer o pitch disso, você tem que pôr a cara lá fora para pedir, porque senão todo mundo vai sempre manter o socialzinho ali no canto. E a gente sempre quis fazer algo grande, algo ousado,
né? Quando a gente estava pensando em montar o Hub em São Paulo, a gente falou, puta, e se pegasse um container e jogasse em cima de um prédio na Paulista? Tem um cara lá, a gente estava conversando com o Alexandre, que queria montar um espaço desse tipo em Brasília. Ele falou, pô, e se eu pegasse um 767 abandonado da Transbrasil e montasse um espaço desse dentro de um 767 que tá largado lá? Então, é esse tipo de gente que a gente quer envolver, porque a gente acha que de fato vai transformar. E aí depois a gente foi, enfim, evoluindo. Esse é um dos últimos hubs que foi montado. Ele foi montado no início desse ano, em Oakland, nos Estados Unidos. E quando a gente vê esse espaço lindo, incrível, tal, esse trabalho de Oakland, ele foi super importante para revitalizar uma área lá nos Estados Unidos, que eles estavam com problemas na comunidade, fica na Grande São Francisco, e era uma comunidade mais marginalizada. E eles estão envolvendo um monte a comunidade no processo de desenhar, de ocupar o espaço do Hub. Agora eu queria fazer um exercício rápido com vocês, mas é que é para a gente fazer esse exercício da rede e concretizar mesmo. Falar, putz, do mesmo jeito que a gente teve aquela experiência lá atrás de levantar o dinheiro que a gente precisava, isso, eu acredito que não é eu falando aqui que a gente vai falar, ah, tá, legal, agora a rede funciona, eu vou usar isso para construir minha carreira. Quando a gente pensa numa grande ideia, né? Como o Alexandre falou, todo mundo tem essa grande ideia. Ah, eu quero montar um restaurante, eu quero fazer alguma coisa diferente na vida. Pode ser empreender, pode ser trabalhar num lugar. Para quem que você conta? Né? Se eu tivesse que fazer uma listinha ali de 10 pessoas, é fácil para você fazer essa lista de 10 pessoas, mas tem que ser aquela ideia que você fala, ó, né? É a ideia que você vai ficar milionário, que você vai mudar o mundo, é aquela ideia incrível que você acha super preciosa, e você fala, pô, para quem que eu vou contar isso? E aí, quando a gente faz essa listinha, né, acho que quem tiver caderno, aí vale a pena o exercício, a gente começa a pensar, pô, tá, quem que eu confio de verdade? Porque daí você vai fazer um exercício de confiança, né, que nem parceria. Todo mundo, empresa, não, parceiro, tem um monte de parceiro, a gente faz parceria. Tá, parceria quando, né? Quando está tudo bem, quando você está se ferrando ali, quem que é parceiro? Né? As histórias do Alexandre de colaborador, é todo mundo parceiro, tal. Como é que a gente define sócio no Hub? O sócio é aquele que se ferra junto. Então, assim, se o negócio, casa caiu, quem vai ficar lá embaixo tentando manter ela equilibrada? Para mim, esse cara é o sócio. Então, esse é o que eu contaria essa ideia. E aí, depois a gente pensa, quem seriam as 10 pessoas que contariam essa grande ideia para a gente? Quem que, se tiver uma grande ideia de fazer transformação, de mudar o mundo, de ganhar muito dinheiro, de algo grandioso, vai contar para a gente? Algumas dessas pessoas vão casar, né? Você vai ver, eu contaria para essa pessoa e ela me contaria. Outras não. Outras você fala, bom, eu contaria, mas eu não acho que ela tem toda essa confiança em mim, não. Mas essa questão da confiança, medida sim, né? Não é aquela confiança, você confia no pessoal? Confio. Não, você tem que fazer um teste antes para ver em quem você confia mesmo. Essa medida que vai definir um pouco, passar aqui e voltar, um pouco com quem você vai colaborar. Porque se você não confia de verdade, dificilmente você vai poder construir algo junto. Então essa ideia de, vamos juntar todo mundo, a gente vai colaborar aqui, vamos fazer uma coisa junto, ela funciona para algum tipo de coisa. Se a gente vamos pensar numa ideia imaginária aqui de um negócio, funciona, vamos juntar, colabora, cada um dá a sua ideia e tal. Agora, e se a gente falar, vamos colaborar para fazer algo que nem aquilo lá que eu falei, que a gente tinha que levantar dinheiro com toda essa galera para montar um negócio de verdade, concreto no espaço. Aí já não é tanta gente que se envolve, né? E que põe o dele na reta ali, porque, né, se envolver, tem vários níveis de se envolver, né? Tem aquele que você põe na reta e fala, se der errado, você se ferra junto. Então, a primeira coisa que a gente fala de princípio de colaboração é saber dizer não. Parece meio contraditório, e acho que eu não falaria isso quando a gente começou o Hub, mas hoje, para mim, isso é muito claro. Essa ideia de que você vai colaborar com todo mundo, em tudo, toda hora, não dá, não funciona, você não consegue. Colaborar demanda tempo.
né? Ele não funciona para tudo, tem coisa que é melhor você pegar e executar. Então, assim, essa questão de colaborar, você precisa saber dizer não. Precisa vir alguém e falar assim, vamos fazer, não sei o quê. Não, eu não tenho tempo, estou focado em outra coisa. Parece meio chato, né? E a gente foi trazendo um pouco dessa cultura no Hub, porque, embora no começo começava todo mundo, vamos colaborar, disso, daquilo, mas espera aí, a gente tem que construir algo, você não tem ideia para contribuir com tudo, né? Então, assim, essa maturidade de colaboração, uma colaboração mais de verdade, porque daí, o que acontece? Quando você fala não, porque você fala sim de verdade. E isso é uma questão, para a gente brasileiro, é muito difícil, né? A gente tem uma tendência assim, te vejo lá no bar, não, vamos lá, pode deixar. Tá. O cara nunca vai, não liga, não avisa, não vai aparecer por lá e está tudo certo. É parte da nossa cultura. E a gente vê com os gringos, né, até do Hub, da Rede Global, fala, pô, assim, meu cara falou que ia fazer junto, tal. Não é, então, mas é modo de dizer. Né? Então, assim, essa questão da gente falar não para algumas coisas e falar sim, porque acho que só falando não para algumas coisas, a gente fala sim de verdade para as outras. Senão a gente fica com mais ou menos para tudo. Então, vamos colaborar, vamos, eu dou uma ideia aqui, só tá, nunca mais falar daquilo. Aquele negócio morre, ninguém sabe o que aconteceu, o que foi. Então, assim, saber dizer não, para mim, é o principal ponto que tem que levar em consideração para poder colaborar de verdade. Depois tem, sim, o aspecto de generosidade, né, que é a primeira coisa que a gente pensa quando pensa em colaboração, pensa no, né, como você pode ajudar o outro, ser ajudado, construir algo junto. Então, essa generosidade é fundamental. Porque se você tiver com essa ideia de vou segurar minha ideia, não vou falar isso aqui para fulano, vou segurar do ciclano, então não vai funcionar, não vai fluir, né? Vai ficar uma coisa muito superficial. Depois tem a questão de confiança. E aí a gente tem vários graus de confiança para ver de quanto a gente de fato está afim de colaborar, de criar algo junto. Tem a coragem. A coragem é porque colaborar muitas vezes ele é mais desafiador. Ele exige você se conhecer bem para colaborar, né? Então, quando você vai empreender, as histórias do Alexandre são fundamentais, porque a gente tem que perceber que a gente não sabe tudo, né? E a gente precisa de gente do nosso lado que complemente o que a gente não sabe. Precisa ter essa coragem de assumir que não é capaz de realizar tudo e precisa de ajuda, né? E assim você consegue, de fato, ajudar alguém. Depois você tem a questão da transparência, que aí tem dois níveis. Um é assim, bom, eu quero ser transparente, né, uma intenção de transparência. Mas o segundo, quando a gente fala de colaboração, por exemplo, entre organizações, é que ser transparente muitas vezes dá trabalho, né? Você tem que pôr dado aberto, daí você tem que preparar esse dado para estar aberto, você tem que, enfim, exige uma dedicação à transparência. Não é simplesmente estar comprometido do ponto de vista, eu acho legal, acho importante ser transparente. E tem essa abertura para o novo, porque quando você abre para colaborar, você não tem tão claro ainda o que você vai construir, porque vai vir ideia de outro, né? Então, quando você senta, você meio que controla o processo. Quando você vai para um processo mais colaborativo, você perde um pouco o controle, mas ainda tem algum controle, tem um norte claro. Vou falar de cocriação, a gente vai ver a diferença. E a questão da diversão. Assim, quando a gente pensa por que a gente montou a rede global, acho que tem uma viagem, assim, lógico, vou mudar o mundo, tal. Mas depois você vai parando para pensar, putz, é legal melhorar a vida das pessoas, se eu conseguir melhorar meu bairro, minha família, eu já estou bem feliz, que já não é fácil mudar quem está do teu lado, já não é fácil. Mudar a gente mesmo é o maior desafio. Então, assim, tem essa questão de ter um impacto no mundo, mas tem também uma fato, puta, é muito legal juntar uma galera, sabe? A gente se encontrou agora, tinha uma galera mais ou menos o tamanho do grupo que a gente tem aqui, trabalhando junto numa mesma coisa, alinhando em alguns pontos, ouvindo inovação que o cara está criando lá em Joanesburgo, na África do Sul, o outro está desenvolvendo lá em Singapura, sabe? Você vê essas coisas novas, você se alimentar disso, fala, pô, esse programa funcionou lá, eu vou adaptar aqui para o Brasil, vou aplicar aqui. Então, assim, colaborar tem que ser divertido, tem que ser um processo que a gente fale, eu gosto de fazer isso, né? Eu gosto de estar com essas pessoas, de criar com essas pessoas. E colaborar, normalmente, ele pode ser feito de algo mais focado, né? A gente pode falar, pô, a gente tem essa meta de expandir a operação ou de fazer, e usar um processo colaborativo para fazer isso. A cocriação, ela já é mais aberta. Então, assim, cocriação não funciona para tudo.
né? Então, se você tem um objetivo muito específico que você tem que entregar no final do dia, talvez não seja melhor você fazer um processo de cocriação aberto, tá, o tempo todo, sem nenhum direcionamento, sem hierarquia. Talvez isso não funcione. Então é importante você saber que é uma ferramenta que você vai usar em alguns momentos e não vai usar em outros, né? Nem sempre é a melhor solução. E aí exige que você tenha entradas e temas abertos. Então é um processo mais disperso, porque a gente está falando uma coisa, daí entra o fulano e traz uma outra ideia, daí você fala, puta, é verdade, daí vai para aquele lado. Daí vem o outro, traz outro tema. Então, assim, ele é totalmente sem, né, você não controla mesmo a agenda. Ele tem o desfecho aberto, então, que eu falei, se você quer um resultado garantido, talvez não funcione, né? Então, ele funciona muito bem quando você quer abrir, né? Quando a gente fala de processo de design centrado no ser humano, tal, você tem os momentos que você abre, fala, putz, vamos pegar um monte de ideia, um monte de coisa diferente, e depois tem um momento de fechar. A cocriação funciona muito para abrir. Então, você quer pensar sobre a sua carreira e está sem ideia, puta, vamos sentar com uma galerinha, pegar um monte de ideia, um monte de... Tem lá um mapa, você constrói um mapa na cocriação, isso você consegue fazer. Depois você fala, tá, agora eu preciso afunilar. É outro processo. Não adianta você chamar essa mesma turma para ficar dando ideia do que você tem que fazer. É um processo de focar, de avaliar ponto a ponto, mais analítico, né? Que você vai chegar numa conclusão. E depois, talvez depois dessa conclusão, você vai querer abrir de novo. E está tudo bem. É só entender quando que você está fazendo uma e quando você está fazendo outra. O processo é aberto, a estrutura é distribuída, então tem uma hierarquia clara. E é uma dinâmica interativa, então o tempo todo você está vendo, você constrói uma coisa, desconstrói, constrói, desconstrói. Então é um processo que funciona quando você quer rodar esse tipo de dinâmica, né? Aqui eu vou falar da confiança, né? Quando eu falei de níveis de confiança. Então a gente também foi estudando isso, como é que a gente forma a rede, como é que as redes funcionam, como é que isso impacta no nosso dia a dia para desenvolver uma carreira. E aí a gente viu que o primeiro grau seria a coexistência, né? Então tá bom, um fica na sua, outro fica na outra, que é mais ou menos a convivência que a gente tem por lei, né? A história da liberdade sua acaba onde começa a do outro, etc. Então simplesmente você está ok lá, lado a lado, né? Você não está se matando, basicamente. Depois você tem a cooperação, né? E aí enfim, é um tipo de classificação, tem gente que usa de forma diferente, mas a cooperação no sentido de, quando você terminar o que você está fazendo, você ajuda o outro. Então, você tem uma predisposição a ajudar, já é mais do que a coexistência, mas você tem que acabar o teu primeiro. O terceiro nível é coordenação, quando você começa a falar, pô, peraí, vamos ver o que você quer fazer, o que eu quero fazer, e vamos sincronizar aí a agenda, né? Vamos ver como é que o que eu estou fazendo pode te apoiar, o que você está fazendo pode me apoiar. Depois de tudo isso que vem a colaboração, né? Que é, vamos trabalhar nisso junto. Então a gente alinha num objetivo e decide trabalhar junto para atingir aquele objetivo. Então, assim, é importante que tem que passar por vários estágios, seu nível de confiança tem que ser relativamente alto para você entrar num processo de colaboração mesmo. E por último, a gente coloca a copropriedade, né, que é o ser sócio ali da coisa. Então, assim, seja de um empreendimento, seja ser a liderança de uma organização social, enfim, quando você fala, olha, eu estou disposto a, de fato, ser sócio junto. E isso é muito complicado, é muito difícil. A gente tem sócio agora, são 70 hubs no mundo, significa que a gente tem 70 empresas sócias do global. Imagina para você alinhar a agenda com um monte de empreendedor local, cada um mais, né, cabeça dura que o outro, e a gente conseguir chegar e falar o que a gente vai construir junto. Né? Então, fora a diferença cultural que você tem, enfim. Então, é nesse processo que a gente está vivenciando agora, e é por isso que também a gente fala de copropriedade, dessas coisas, pô, é legal, mas é diferente de quando você junta a sua galerinha e fala, vamos colaborar aqui num trabalhinho, uma coisa pontual. Quando você entra, que você tem várias empresas, essas empresas são donas de uma outra empresa que é global, enfim, tem vários ativos, vários riscos envolvidos, é difícil fazer. E aí você entende porque o cara montou uma multinacional e falou, vou só
pôr franquia ali, não me enche o saco, eu pago tanto, você paga tanto. É assim que funciona a relação e acabou. Porque é mais simples, né? Não dá muito trabalho, só que não é algo que a gente acredita. Então, para continuar inovando, para continuar criando uma rede incrível, a gente quer que cada hub local ele fale não só eu vou replicar o que vocês estão fazendo aqui lá em Belém. Ele, além de fazer isso, vai falar, ó, Belém tem algo único para trazer para essa rede no mundo. É isso que faz a gente ter tesão todo dia em encarar os desafios de ser coproprietário dessa rede global. É o fato de você falar, pô, é muito legal entrar alguém que vai trazer uma coisa que só tem lá, vai dividir com a gente vai poder compartilhar o que a gente está fazendo. Isso é muito bom e é o que anima a gente todo dia. Então, a gente, quando está naquelas reuniões intermináveis, né, a gente vive mudando também esse modelo de governança global. Então, a gente está trabalhando agora com um negócio que chama democracia líquida, que é um jeito mais ágil das pessoas participarem de decisões, basicamente. Né? É uma tentativa de viabilizar a democracia direta, se você votasse em tudo, só que assumindo, bom, eu não entendo de tecnologia, então eu posso delegar meu voto para alguém que entende de tecnologia. E aí você tem um processo meio maluco, que tem um software lá que ajuda a fazer isso, que a gente está experimentando isso para tomar decisões globais. Mas é um desafio quando você já está grande, né? Então tem muita coisa que a gente consegue fazer no pequeno e que quando vai para o grande você precisa de novas ferramentas, precisa de novos jeitos de trabalhar, porque a coisa tem que funcionar. A gente tem investidor, a gente tem um monte de público de interesse aí no entorno que a gente tem entregas para fazer, né? Eu não posso, pirei, quero simplesmente agora mudar radicalmente minha estratégia, não vamos crescer mais porque a gente acha que não vale a pena crescer. Esse processo tem que envolver vários públicos para chegar nessa decisão. Então tem sido um aprendizado. E aqui esses gráficozinhos de rede, né, também são as etapas que a gente tem. Então a gente começa ali com cada um fazendo o seu e trocando, que é um primeiro nível ali de colaboração. Depois a gente tem um segundo que você começa a clusterizar, né? Você agrupa. Bom, o Hub São Paulo, o Hub Tóquio, o Hub Nova York, o Hub Cidade do México, tem desafios comuns porque são hubs em megalópolis, né? Como é que a gente trabalha junto para resolver desafios comuns, que é um outro nível. E tem o terceiro, que é o que a gente busca, que que a gente chama de sistema de influência. Essa ideia de ir para o mundo inteiro e se espalhar tal, é para, de fato, a gente contribuir com reinventar o trabalho, com trazer mais propósito para o trabalho, por trazer esses intraempreendedores que estão lá dentro. Muitas vezes eles sofrem, porque eles ficam batendo, né, dando murro em ponta de faca ali todo dia, porque o sistema quer foder a gente. A gente juntar essas pessoas para elas se apoiarem, e essa a teoria de mudança do Hub. Né? A gente não acredita que é a gente que vai trazer o conhecimento. O conhecimento do negócio está espalhado, e o que a gente tenta fazer é articular e conectar as pessoas com quem elas precisam naquele momento. E isso a gente vem fazendo, vem aprendendo com isso, tanto do ponto de vista de uso de tecnologia para isso, mas também do ponto de vista humano. Então a gente tem uma metodologia, um jeito de trabalhar no Hub que é para ser muito além de um espaço de trabalho, e a gente vem aprendendo nesse processo. E aqui, para quem, né, enfim, acho que tem gente aqui que quer empreender, tem gente que depois do que o Alexandre contou já está pensando duas vezes. Eu acho que independente do caminho que você tome de empreender ou seguir uma carreira ou criar uma carreira, é a importância de você entender o poder das redes. Né? Então, isso aqui é um mapa de rede que a gente fez de uma grande empresa, que em tese tem aquele organograma, né? Que tem um presidente, tem os vice-presidentes, enfim, é uma empresa global, gigante. Na real, é assim que eles trabalham. Então, aquele organograma, aquela hierarquia clara, né? E quem manda é esse, quem define a agenda é esse, blá, blá, é uma ilusão, porque lá não existe. Né? Quando você vai ver o processo de tomada de decisão, ele é sempre mais caótico. É sempre um fulano que deu uma ideia no meio da reunião de diretoria, e aí o ciclano ali, que é muito influente naquele grupo que está ali, gostou, validou,
e, de repente, aquilo virou uma estratégia. Né? Então, assim, entender isso vai te ajudar a construir uma carreira, a carreira que você quer. No fim, o importante, acho que é você ser protagonista desse processo. Não ficar assim, pô, peraí, mas eu não entendo. Porque assim, o pessoal mais velho já está, eles não entendem mais, né? Não quer achar. O jovem, intuitivamente, saca que a coisa funciona diferente, mas muitas vezes não se apropria disso. Né? Você passar a entender isso, que você vai construir sua carreira em rede, vai colaborar com fulano e ciclano, depois vai se formar, vai formar um outro grupo aqui, vai ir para aquela empresa, depois daquela empresa você pode, com um dos colaboradores daquela empresa, montar uma outra. Entender isso, entender essa dinâmica, não é que você vai saber o ponto final ali, mas você entender essa dinâmica, você pode usar isso de forma mais estratégica. Nesse mapa que a gente fez, tinha muita gente que tinha cargo relativamente baixo na empresa, mas que era super influente. Né? Daí tem um caso clássico que é a secretária do presidente, né, que usam, mas não é só isso. Tem gerente, gestor médio, que ele tem um poder de influência muito grande numa área estratégica da empresa, e é ele que vai definir se a estratégia que está sendo implementada ali vai dar certo ou não. E esse entendimento disso, tanto, daí eu trouxe uma grande organização para falar, não é só, né, o Hub que foi criado, enfim, tem agora 9 anos, é uma empresa nova, ou mesmo a empresa do Alexandre, que também tem um pouco mais de 10 anos. Não é só essas empresas novas que estão fazendo isso. As grandes muitas vezes não estão entendendo isso, mas está rolando isso, porque é como as relações são criadas. Então, essa importância de começar a validar, e aí as grandes instituições começarem a entender isso, eles começaram a vir para o Hub e perguntar para a gente como é que a gente faz isso, como é que a gente cria. Então a gente fez o design do espaço, a Natura queria trabalhar com inovação aberta em Manaus, então ela queria incluir vários públicos no processo de inovação deles. Só que daí eles vão lá e constroem um prédio que, pô, o ribeirinho, a população indígena nunca vai ficar confortável de entrar naquele prédio. Então o que a gente fez? A gente chamou todos esses públicos, o ribeirinho, população indígena, antropólogo, gestor da Natura também, cientista, todo mundo que eles queriam ver no processo de inovação deles, para desenhar junto o espaço, como a gente faz no Hub. Então a pessoa se apropria, ela chega lá e fala, eu dei a ideia aqui. E é um espaço bonito, não é que você fala, tem que ser colaborativo, sai aquele samba do crioulo doido, né? Você fala, pô, peraí, mas nada conversa com nada, não tem design. Não tem design. Você tem um arquiteto, você tem pessoas que vão costurando isso. Não é que o cara deu uma ideia maluca aqui, puta, não vai ficar legal. Né? Então tem um senso crítico. Não é que tudo que for falado ali vai entrar. Mas essa participação da pessoa no processo muda radicalmente o jeito que ele lida com o espaço de trabalho. E isso eu estou dando exemplo de algo que a gente trabalha, que é a criação desse espaço de trabalhos, mas vale para a estratégia da empresa, vale para tudo que você quer construir junto com mais gente. Eu falei um monte aqui, eu acho que no modelo que a gente está fica difícil. Queria ver se a gente tem espaço para pergunta em seguida. Em 5 minutos? Legal. Então eu vou parar por aqui, chega de falar, e queria ouvir de vocês perguntas, ideias. E aí também quem quiser conhecer na prática como funciona, tem o Hub Recife, que fica ali no centro histórico, perto do Marco Zero, e vai ser super legal, enfim, tem uma galerinha por lá. Vou passar o microfone aqui. Obrigado. Bom dia, Henrique. Palestra muito interessante, parabéns. Eu gostaria de fazer a pergunta para você da seguinte maneira. Como vocês avaliam, como vocês mensuram o impacto social dos produtos, enfim, daquilo que você desenvolve, e como é você colocar na mesma equação receita e impacto social? Legal, obrigado. Então, acho que é um desafio, é uma área que está crescendo bastante, né, mensurar impacto. A gente tem uma pesquisa global que a gente roda anualmente, e basicamente, assim, tentando simplificar, a gente mensura o impacto dos nossos membros, então eles relatam impacto, daí tem gente que tem impacto, né, a maioria dos membros tem um impacto direto na sociedade.
E aí depois a gente mensura o quanto que ele atribui desse impacto que ele gera ao Hub, ao apoio que ele recebeu do Hub, seja na forma de escritório, na forma de conhecimento ou na forma de conexão. Então, é basicamente essa historinha que a gente cria. E essa ideia de andar né, como é que você paga a conta e gera impacto ao mesmo tempo. Acho que é um super desafio, mas eu acho que, enfim, estou me incluindo aí, a nossa geração já vem com isso mais no DNA, sabe? É uma coisa de, primeiro você tem que isso tem que estar integrado na nossa cabeça, tem que falar que é possível ganhar dinheiro e melhorar o mundo. Se você não acredita nisso, não vale a pena dar o passo adiante. E aí também não é para todo negócio, é o que eu falei, governo tem seu papel, organização social tem seu papel, então não é todo negócio que tem que ser um negócio social também. Tendo isso resolvido na cabeça, aí vem os desafios do dia a dia. Então, assim, a gente vive constante, né, decisões de o que a gente vai escolher fazer, e muitas vezes eles colocam, sim, algumas trocas, que você tem uma escolha que você tem que fazer. Mas o desenho do modelo de negócio, é importante que isso esteja resolvido. Então, se você desenhar um modelo que, para ganhar dinheiro, você deixa de gerar impacto, e vice-versa, você vai ter muita dificuldade de alinhar isso o tempo todo. Então, acho que o desafio é no desenho do modelo de negócio. Então, você pode, por exemplo, tem membros do Hub que trabalham com pagamento mobile de SMS, até estão prototipando aqui em Recife a solução, chama Olha a Conta. Você pode fazer, enfim, dar acesso a serviços financeiros por SMS. Né? E aí, seu foco é classe CDE, eles estão crescendo, quanto mais eles venderem, mais impacto eles vão gerar. Né? Agora, tem o desafio, que é quanto que você vai cobrar, qual que é a tua margem. Ali você vai ter que fazer uma escolha. Mas, normalmente, é uma escolha de negócio, porque você tem que, enfim, você vai ter que pagar um investidor, você vai ter que fazer esse negócio parar em pé e crescer, e, ao mesmo tempo, tem que ser acessível. A população vai dizer se é um preço que vale ou não vale. Né? Então, acho que esse desenho do modelo é fundamental para evitar o número de escolhas que você tem que fazer entre uma coisa e outra. Mais perguntas? Muito bom, Henrique. Valeu, a gente tá infelizmente, a gente está com o tempo um pouco estourado. Parabéns, eu vou estar por aqui. Quem quiser trocar ideia, eu estou aberto aí.